paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao EBDS, Escola Bíblica Dominical Subsídio. É mais uma ferramenta que irá contribuir com você, meu irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, aqueles que são afincos e se debruçam sobre a Palavra de Deus, procurando sabedoria, esclarecimento, discernimento, ajuda do Espírito Santo. Bom, como eu havia falado no vídeo introdutório acerca dos métodos de interpretação bíblica, né? Eu gostaria então de trazer aqui nesse vídeo uma contribuição para os irmãos. Eu gostaria de falar sobre duas escolas de interpretação bíblica. A escola alexandrina e a escola antioquiana. Vou postar ele aqui ao lado, você vai poder acompanhar comigo e tirar as suas conclusões, tá certo? Bom, para início de conversa eu gostaria de fazer uma leitura do texto bíblico que está em 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios, capítulo 4. Coríntios, capítulo 4, vai nos dizer assim: assim, vocês devem nos considerar servos do Messias, encarregado das verdades secretas de Deus. O que se requer do encarregado é sua fidelidade. Pouco me importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, nem eu avalio a mim mesmo. Não tenho consciência de nada contra mim. Mas isso não me torna inocente. Aquele que me avalia é o Senhor. Por isso, não julguem de forma prematura, antes de o Senhor vir, porque Ele trará à luz o que está oculto em trevas. Ele exporá as intenções do coração das pessoas, e então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Carta de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Essa leitura foi feita no Novo Testamento judaico. Aliás, me recordo agora que na Bíblia Dake, também vinculada pela CPAD, na sua nota de rodapé sobre esse capítulo, esse versículo, o autor ali, ou os autores vão dizer que havia ali uma certa confusão em relação às escrituras. Por isso Paulo adverte para que alguns deles não saibam mais do que convém. Porque nessa época havia muitos sofistas, entendedores da filosofia, filologia, tudo que se diz concernente à gnose, né? Ao conhecimento, à sabedoria. Então Paulo adverte aos irmãos que não deva ficar julgando a quem quer que seja, porque o Senhor, quando vier, julgará cada um e cada um receberá do Senhor a glória que merece. Amém? Bom, então, deixa eu falar para você uma coisa. No livro tem um livro de Norma Geisler, eu gosto muito desse pessoal, e
Fundamentos Inabaláveis, Norma Geisler e Peter Bottino. Então, eu não vou dizer para você concernente a esse livro, mas aqui nesse livro, na capa do livro, como vocês podem ver aí, o que é a verdade? Foi uma pergunta de Pôncio Pilatos para Jesus. E aí ele vai dizer aqui, não Jesus, mas o livro em si vai trazer essa mensagem aí que vocês estão vendo. Hoje a verdade é um conceito impopular. A cultura deste século a tem trocado pelos escorregadios caminhos do relativismo e do pluralismo, nos quais a opinião pessoal e os sentimentos contam mais que a verdade universal. Então, veja que é uma preocupação já de podermos entregar a verdade como ela é. E isso é uma preocupação porque o mundo está passando por esse processo já de larga data, né, que se chama relativismo e pluralismo. Então, tome cuidado quando você ouvir algum pregador, seja ele eloquente ou não, avivalista ou não, quando ele diz, assim diz a Bíblia. Ciro Sanches, né, pastor evangélico assembleano, escritor, escreveu vários livros, entre eles, Erros que o Pregador Deve Evitar. E depois escreveu mais erros que o pregador deve evitar. Nesses livros você vai encontrar a expressão que ele categoricamente corrige, dizendo que muitos pregadores dizem, assim diz a Bíblia. Diz o quê? Diz como? Diz para quem? Então, precisamos ter cuidado. Bom, deixa eu fechar essa página, que era só uma introdução. Eu vou fechar essa página. E aqui está o que eu queria falar, o que eu quero falar com vocês neste vídeo. Sobre as duas escolas de interpretação teológica, de interpretação da Bíblia. Né? Como eu disse para você, nós estamos inseridos há pelo menos 5 métodos. Além dos 5 métodos, há 3 maneiras. Né? A diacrônica, anacrônica e sincrônica. E os métodos que nós já conhecemos, né? O método alegórico, o método gramatical, o método crítico, o método fundamentalista, né? E o método estruturalista. Mas aqui eu quero mostrar, quero ler com você, trazer ao seu conhecimento 2 escolas de interpretação bíblica. A alexandrina, que é a escola que tem o pressuposto de alegorizar todas as escrituras, e a antioquena, que vai trazer ali o conceito da literalidade do texto. Tá certo? Então, dentro da leitura, no decorrer da leitura, eu vou citar aqui os nomes, né, mais famosos dessas 2 escolas, e aí você esteja atento, e se quiser pesquisar é só entrar pelo Google lá fora e fazer suas pesquisas. Eu sugiro que não entre apenas no Google, mas faça pesquisas mais filtradas, por exemplo, entre em livros ou em blogs, né? E quando descobrir lá a sua pesquisa, procure saber a bibliografia daqueles que estão falando sobre esse assunto, tá certo? Bom, antes ainda de falar sobre essas 2 escolas, deixa eu trazer também outra coisa para você. Às vezes você está me perguntando, mas por que eu preciso interpretar a Bíblia? Não é só ler? Por que eu tenho que interpretar? E se eu tenho que interpretar, qual é o método que eu vou usar?
e qual a maneira de fazer a leitura, qual é o método correto e qual a maneira correta. Bom, que existe uma necessidade de fazermos a interpretação, ela é óbvia para todos quanto se debruçam em prescrutar as Escrituras Sagradas. Isso aí já é dito, né, de carroçada aí na internet. Mas deixa eu ler um artigozinho aqui para você concernente a essa questão, né? Então, veja, a necessidade da interpretação. Entender corretamente a Bíblia é uma tarefa árdua e, por vezes, complexa. Podemos prontamente explicar o que a Bíblia diz, mas temos mais dificuldade em concordar sobre aquilo que ela quer dizer, a partir daquilo que ela diz. E de forma ainda mais problemática, os cristãos modernos divergem profundamente sobre a maneira pela qual as palavras da Bíblia devem influenciar a vida deles nos dias de hoje, se é que elas devem fazê-lo. Consideremos alguns pontos difíceis de tensão que enfrentamos nessa tarefa, ou seja, a pessoa que quer entender o que a Bíblia diz, entender o que significa aquilo para a vida dela, ela sofre algumas tensões. E aí há uma proposta desse comentário concernente a essas tensões. Eu queria te falar antes de fazer a leitura das duas escolas teológicas. Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, mas que chegou até nós por meios humanos. Isso é uma dificuldade. Muitas pessoas nos questionam. A Bíblia foi escrita por homens e por aí afora vai. Você sabe como é isso, né? Então, para você ter uma palavra contundente e convencedora, você tem que estar convicto daquilo que você está falando. Então, para estar convicto, você tem que pesquisar, né, examinar, você tem que ler várias vezes e depois escolher qual é o método de interpretação que você quer se utilizar para fundamentar aquilo que você leu. Segundo, a mensagem divina tem que ser clara, ainda que muitas passagens pareçam ambíguas demais. E olha que tem muitas. Terceiro, reconhecemos o papel fundamental do Espírito Santo, ainda que, com certeza, o estudo seja necessário para entender o que o Espírito Santo inspirou. Ou seja, se é o Espírito que inspira, por que então você tem que ler? E por que você tem que ler não somente a Bíblia, mas aprender a ler um bom livro de exegese, ler um bom livro de hermenêutica, ler comentários bíblicos? Se é o Espírito que inspira, que lhe dá entendimento, que lhe dá discernimento, que lhe dá conhecimento, será que você tem necessidade de tanto material para te ajudar à compreensão das Escrituras? São indagações, não sou eu que estou fazendo essa pergunta, isso está aqui dentro de um arcabouço de estudos. Vamos lá. As Escrituras, eu estou aqui. As Escrituras apresentam a mensagem que Deus quer que ouçamos, mas essa mensagem é transmitida dentro de um panorama literário complexo, vários gêneros literários e por um longo período de tempo. Então, veja, existe um gênero literário, existe a cultura daquele povo envolvido e existe também a distância, o distanciamento entre aquilo que foi escrito, o propósito pelo qual foi escrito, as pessoas pelo qual foi direcionada aquela escrita e o contexto que nós vivemos hoje. Então, tudo isso vai permeando nossos pensamentos. Outro ponto,
a interpretação adequada exige a liberdade pessoal do intérprete. Mas essa liberdade vem acompanhada de riscos consideráveis quanto às ideias pré-concebidas e distorções. Então lembra que no vídeo introdutório eu li a respeito do que nós carregamos conosco quando fazemos a interpretação. E, se não me falha a memória, eu li aqui, foi no livro de exegese de W. Wagner. E foi aqui logo no começo, quando eu diz assim: a interpretação da Bíblia estará sempre condicionada por nossa história de fé, de cidadania, de classe, de cor, de etnia, de gênero, com a qual nos identificamos em maior ou menor escala. Estes condicionamentos e pré-compreensões são as lentes que trazemos conosco ao interpretar o texto bíblico. Então veja que parece que corrobora com o que esse comentário bíblico diz, que a interpretação adequada exige a liberdade pessoal do intérprete, mas essa liberdade vem acompanhada de riscos consideráveis quanto à ideia pré-concebida das distorções. Então, quando o tradutor pega os escritos originais e traduzem eles, faz a transliteração e depois a tradução, no momento em que eles estão fazendo isso, e no mais profundo zelo de manter a sua originalidade, contudo, quando eles traduzem, não encontrando verbos ou pronomes ou substantivos adequados àquela frase, àquela palavra, aquele nome, eles automaticamente vão buscar dentro da sua cultura linguística literária algo que se assemelha com aquilo que está dizendo nos originais. E aí, automaticamente, indiretamente, colocam suas percepções, suas concepções, e assim por aí vai. A Bíblia que João Ferreira de Almeida traduziu, ou parte dela, né, ele começou aos 17 anos, mas de fato foi concluir o seu trabalho, já estava com mais de 30, provavelmente 34 anos. E na sua primeira tradução, ele mesmo, isso aí você pode pesquisar, ele mesmo diz que a sua tradução continha mais de 2.000 erros de tradução. Então você vê a gravidade e a dificuldade de se traduzir textos de larga data, de datas tão distantes e culturas tão distantes, costumes tão distantes, né? A forma de linguagem diferenciada, enfim. Bom, é isso que eu gostaria de falar para vocês, abrindo o caminho, né, nessa pequena introdução, falando a respeito, para que eu pudesse falar a respeito dessas duas escolas teológicas que eu quero compartilhar com vocês aqui. É óbvio que nem todos vão conseguir assistir o vídeo até o fim. Eu espero que ele não fique grande demais e cansativo, mas eu tenho certeza e convicção que aqueles que se debruçam sobre o conhecimento, sobre a pesquisa, sobre as curiosidades, certamente esses aí, é para esses que eu estou fazendo esse vídeo, para que você possa aguçar sua curiosidade e despertar ainda mais o interesse pela pesquisa bíblica, pela leitura bíblica e afins, tá certo? Então, eu vou começar lendo pela escola alexandrina, obviamente, e na sequência eu entro falando da escola antioquena. E aí dentro da leitura você vai perceber os nomes, né, mais importantes dessas épocas, ok? Vamos comigo para a leitura? Escolas Teológicas Alexandrina e Antioquena. Bom, esse material você pode comprar no Lexo, né, ele impresso, ou você pode adquirir também no site do Google Livros,
você clica lá no Google Livros e aí você coloca lá Escolas Teológicas Alexandrina, Antioquina e vai aparecer alguma coisa ou do gênero e você então vai abrir e ver se te interessa, tá certo? Nesse caso aqui, deixa eu só mostrar para você como é que é o nome desse livro aqui, ó. Esse livro aqui está aqui no canto da tela, ó. Lexo Dicionário Teológico Enciclopédico. Então você pode pesquisar por esse nome aqui, Lexo Dicionário Teológico Enciclopédico. Ou pode também pesquisar pelo título aqui, Escola Teológica Alexandrina e Antioquina, tá certo? Bom, vamos para a leitura? A Escola Teológica Alexandrina está ligada aos nomes de Pântano, Clemente e Orígenes. Esses são os nomes mais vultosos da escola. É com eles, entre o final do século II e os inícios do século III, que se delineia em Alexandria um centro de estudos superiores de exegese e de teologia submetido ao controle do bispo local e orientado para a instrução dos catecúmenos. Entre as finalidades dessa escola, ou didaskelion, quer dizer, os ensinos, estava a intenção de fazer contraste com o predomínio cultural que o gnosticismo, muito difundido em Alexandria, tinha conseguido entre os cristãos cultos da cidade. Ou seja, o gnosticismo havia conquistado, né, o coração dos cristãos cultos, os sofistas, os filósofos da época, né, os mais imbuídos de cultura literária, vamos dizer assim. O texto chama eles de cultos da cidade. São as pessoas inteligentes, os escritores, os pesquisadores. Então o gnosticismo tinha alcançado esse pessoal, né? Então, como eu disse também no vídeo de introdução, uma das pessoas que foi bem influenciada e que principiou toda essa cultura da leitura bíblica alegorizada foi Filo de Alexandria, né? Ele bebeu na água de Moisés e bebeu na água de Platão. Ele uniu os dois conceitos de vida e de vivência, princípios morais e éticos, ele interligou os dois e a partir daí começou os seus ensinos, né? Ele foi fortemente influenciado por filósofos já muito anteriores a ele, e ele então principia isso na cidade de Alexandria. E aí, então a partir desses ensinos, surgiu o gnosticismo. E aí, para combater o gnosticismo, né, foi que a escola de Alexandrina, ela então constrói um arcabouço em cima da interpretação bíblica. Bom, tratava-se, eu estou aqui no segundo parágrafo, tratava-se de dar origem a uma gnose, ou seja, dar origem a uma forma de conhecimento. Uma forma de conhecimento ortodoxa, ou seja, uma forma de conhecimento mais tradicional, mais preservadora, conservadora, mas culturalmente aberta. Um sinal claro dessa abertura foi a utilização do método racional filosófico aplicado à doutrina revelada, como também o emprego do método filológico em relação ao texto sacro. O sistema que mais influenciou a escola alexandrina foi o platonismo, ou seja, aquela ideia de que a verdade absoluta está no campo da ideia, ou seja, ela é transcendental, né? Platão, ele cria aquela famosa frase de que uma cadeira verdadeira não é aquela imagem que você vê, não é aquela que você pega, ela é apenas um protótipo daquilo que de fato é no campo das ideias, entende? Então o que é verdadeiro está no campo das ideias. Bom, vamos para frente. A tradição identifica Pântano e Clemente como os primeiros mestres desse didaskelion, ou seja, desses ensinos.
mas tudo indica que se tenha tratado ainda de uma escola privada. Só com origens por volta de 220, a escola alexandrina, dividida em 2 níveis, um elementar para a formação dos catecúmenos e outro superior de aprofundamento, voltará a funcionar. A contribuição de Orígenes para a orientação cultural mantida por aquela escola continuará sendo fundamental. É ele, com efeito, que assumirá e estenderá a vertente dualista e espiritualista própria do platonismo a âmbitos diversos. Desculpe. Em relação à realidade, distinguindo 2 planos, um sensível e outro inteligível, ou seja, um que está no campo da sensibilidade e outro que está no campo daquilo que pode ser inteligível, daquilo que pode ser percebido, daquilo que pode ser sentido, tocado. Em relação às pessoas, divididas entre si em simples e perfeito, em relação ao próprio Cristo, considerando na sua realidade humana e divina, em relação à mística, entendida como uma fuga progressiva do mundo corpóreo, e até mesmo em relação à escritura interpretada literal ou espiritualmente. É esse dualismo sistemático que conferirá caráter unitário à cultura alexandrina. Constitui uma chave de leitura que fornecerá a ela riqueza e rigor metodológico. Por causa de seu caráter intelectualista, de sua abertura para a filosofia platônica e da utilização da linguagem religiosa daquele tempo, Clemente e Orígenes conseguiram driblar a gnose heterodoxa que se erguia sobre a presunção de uma superioridade cognitiva e eletiva, de que na época até os católicos mostravam estar imbuídos. Então veja que mesmo alguns cristãos já estavam se deixando ser persuadidos pela cultura gnóstica. E para combater essa cultura gnóstica é que esse movimento teológico alexandrino ganhou corpo, ganhou força, ganhou voz e foi fortemente um influenciador para combater o gnosticismo. Bom, deixa eu ler aqui a outra parte, que está aqui em cima, da escola antioquiana, né? Eu estou aqui nesse parágrafo aqui, ó, onde está a mãozinha aqui. O confronto que a orientação espiritualista alexandrina terá com a cultura asiática de traços materialistas e o posterior confronto com a escola teológica antioquiana, crítica em relação ao alegorismo, levará a mudanças na orientação teológica alexandrina, que fará sentir todo o seu peso nas disputas cristológicas do século V, acentuação em Cristo do elemento divino sobre o humano, até chegar ao monofisismo, radicalização extrema da cristologia alexandrina. Ao passo que a escola alexandrina cresceu no confronto com o gnosticismo e se desenvolveu sob a influência da filosofia platônica, a escola de Antioquia percorreu um caminho diverso, mais ligada ao aristotelismo e de um ponto de vista filosófico ao judaísmo rabínico, não constituiu uma escola em sentido rigoroso, mas deve ser considerada como tal na medida em que em diversos autores encontramos a mesma inflexão exegética e teológica. Ou seja, tanto de um lado quanto do outro, há inflexões exegética e teológica, né? Há divergências. Por muito tempo, eu estou aqui no próximo parágrafo, por muito tempo julgou-se que o presbítero Luciano de Antioquia, mestre diário e defensor de uma orientação exegética literalista, tivesse sido o fundador da escola teológica
antioquena, mas o que sabemos dele é muito pouco para podermos comprovar tal hipótese. Não há dúvida de que entre o século 3 e 4, em Antioquia, veio à tona, quer por causa da persistência da cultura asiática, quer como reação ao origenismo alexandrino, uma tendência para a exegese literalista em relação a Cristo, uma plena valorização de seu componente humano. Um representante típico dessa dupla orientação foi, por exemplo, Eustácio, bispo de Antioquia, em 323 e 330, fortemente polêmico diante de Orígenes, que ele acusou de ter alegorizado toda a Escritura. É prudentemente próximo das posições de Paulo de Samassota, monarquianismo moderado. Eustácio exerceu um papel de primeira importância na condenação de Ário em Nicéia 325. No Concílio de Nicéia, né, vocês estão bem lembrados que Ário é aquele precursor da ideia de que Deus não poderia ter se encarnado em Cristo, porque o corpo é mau. E se Deus é bom, não tem como o bom se encarnar no mal. Né? Então, Ário é um difusor, né, da ideia de que Cristo não era Deus, muito menos filho de Deus. Né? Ele não poderia ser homem e Deus ao mesmo tempo. Então, ele foi um forte propagador dessa teologia humana de Jesus. Né? E Eustácio exerceu um papel, como diz aqui essa última frase, de primeira importância na condenação de Ário. Ele foi considerado herege e banido da igreja. Mas, próximo parágrafo, parece que o verdadeiro iniciador da escola antioquena tenha sido Diodoro de Tarso, o primeiro a formular aquela que depois será chamada de a Cristologia antioquena, inclinada a separar em Jesus Cristo o Filho de Deus do Filho de Maria. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus, embora negando que se trate de dois filhos, discípulos de Diodoro de Tarso, foi João Crisóstomos. Não, me perdoe, veja. Parece que o verdadeiro, lá em cima novamente, parece que o verdadeiro iniciador da escola de Antioquena tenha sido Diodoro de Tarso, o primeiro a formular aquela que depois será chamada de a Cristologia antioquena, inclinada a separar em Jesus Cristo o Filho de Deus do Filho de Maria, embora negando que se trate de dois filhos. Ou seja, ele consegue separar uma coisa da outra, consegue separar o Deus divino do Deus humano, embora ele não considere que seja duas pessoas, apenas um. É ele que vai então configurar essa ideia de Jesus plenamente Deus, plenamente homem. Discípulo de Diodoro de Tarso foi João Crisóstomo, como também Teodoro de Mapsuestia, ao passo que o primeiro não se sobressaiu por especiais contribuições doutrinárias, mas antes por sua atividade pastoral. Teodoro, tendo se tornado bispo de Mapsuestia em 392, deve ser considerado o representante máximo da escola teológica antioquena. Foi ele que acentuou o papel da humanidade assumida pelo Verbo e a sua capacidade autônoma de agir. Ao mesmo tempo, tentou salvaguardar ao máximo a unidade das duas naturezas. Mesmo de um ponto de vista exegético, ele se nos apresenta como sendo o representante mais qualificado da exegese antioquena, em oposição ao alegorismo da escola alexandrina. Então você percebe que há essas duas visões teológicas concernente à interpretação bíblica, tá certo? Deixa eu ver mais um pouco aqui abaixo, se há alguma coisa mais interessante para nós. Não, acredito que é exatamente isso que eu queria trazer. Os nomes, eu falei dos nomes dos representantes da escola de Alexandria e dos representantes da escola de Antioquena. E quais os seus fundamentos. Um, alexandrino, ele alegoriza o texto. O outro, ele traz a literalidade
literalidade do texto, mas sem trazer confusão para questões ambíguas. Por exemplo, Deus homem, Jesus homem, Jesus Deus. Como é que um homem pode ser Deus e Deus pode ser homem ao mesmo tempo? Então, ele esclarece isso e deixa bem claro, dentro da sua teologia, de que Jesus era o Deus encarnado. Então, Jesus 100% homem, 100% Deus. Então, nós temos duas escolas, uma que busca a literalidade do texto e uma que busca alegorizar o texto. Então, hoje, eu vejo muitas pessoas dizendo, assim diz a Bíblia não diz nada, na verdade está escrito. Jesus, quando cita as Escrituras, ele diz, está escrito. Agora, está escrito, o que está escrito? Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? E aquilo que escreveu, qual é a influência e a importância que aquilo que está escrito traz na minha, na sua, na nossa vida? Esse é o ponto de partida. É entender o significado daquilo que está escrito para a minha vida. Como é que eu vejo, como é que eu trato, como é que eu recebo, como é que eu vivo aquilo que está escrito nas Escrituras, na Bíblia. Né? Não é, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Não, a Bíblia não diz nada. Está escrito. E você precisa entender isso. Tem coisas difíceis, por exemplo, tem passagem nos Salmos que diz assim, felizes aqueles que batem a cabeça dos seus filhos na rocha. Como assim? Felizes aqueles que batem a cabeça dos seus filhos na rocha? Bom, não sei. Paulo disse para Tessalonicenses que Jesus ia vir nos ares, os mortos iam ressuscitar primeiro, depois ele disse, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, quando ele fala nós, ele está falando deles lá, ou está falando de nós também? Quando Paulo fala, depois nós, os que ficamos vivos, está falando deles, nós, ele e os que estavam com ele, ou nós que estamos aqui 2000 anos, mais de 2000 anos na frente de Paulo? Entende? Então, há uma necessidade de você entender o que está escrito e mais, entender o que aquilo que está escrito significa para a sua vida. Amém? Essa foi uma pequena aula, uma pequena contribuição, trazendo aqui os dois aspectos das duas escolas de interpretação bíblica. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.